torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita informação e opinião aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, aquele pedido de sempre, né? Já deixa o like, se inscreve no canal, liga o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E já aproveita para seguir também o Atenção Vascaínos nas outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos. E hoje eu quero levantar uma bola aqui com vocês, a partir da divulgação ontem, né, da tabela dos horários, melhor dizendo, dos horários e das datas das primeiras rodadas da Série B. A CBF divulgou, então, esses horários e lá já deu para perceber, seguindo também a informação que essa semana de que a Globo vai transmitir alguns jogos da Série B, já deu para sacar que nessas 10 primeiras rodadas vai ter jogo do Vasco na TV aberta pelo menos 2 vezes, né? Porque tem lá o jogo contra a Ponte Preta, o jogo contra o Cruzeiro, tá lá domingo, 4 horas da tarde. Domingo, 4 horas da tarde não é hora de jogo da Série B, a gente sabe, né? Então, se tá nesse horário, é um grande indicativo de que são jogos que vão passar na Rede Globo. E a partir daí, eu quero levantar esse assunto com vocês, né? Eu acho que esse é o indício mais forte que a gente teve recentemente de uma reaproximação do Vasco com a Globo. Uma reaproximação que eu acho que pode ajudar bastante o nosso clube, visando aí um incremento de receitas, não é mesmo? Porque, pensem comigo aqui, né? Esse imbróglio todo surgiu, vamos fazer aqui uma recapitulação então. Começou esse estresse mais ou menos há um ano atrás, justamente ali durante a disputa do Campeonato Carioca, quando, ao mesmo tempo, teve lá aquela medida provisória da Lei do Mandante, que mudava as regras do direito de transmissão, só o mandante tinha direito, então o Flamengo poderia transmitir seus jogos, a revelia de com quem o adversário tinha ali contrato e tinha vendido os seus direitos de transmissão, não é mesmo? O que acabou respingando no Campeonato Carioca, porque o Flamengo já não tinha assinado contrato com a Globo para aquele ano, né, do Campeonato Carioca. Veio então essa medida provisória falando que o mandante tinha direito sobre seus jogos, então, teoricamente, o Flamengo poderia mandar seus jogos, transmitir seus jogos, melhor dizendo, onde quer que ele quisesse, porque não tinha contrato com a Globo. A nova lei, pela medida provisória, permitia que ele transmitisse os jogos onde ele fosse mandante. Começou aquele imbróglio, aquela briga que foi culminar com a Globo rescindindo o contrato com os clubes. A Globo tinha contrato com Vasco, Fluminense e Botafogo até o Campeonato Carioca do ano que vem, então teria direito a esse ano e mais 2022, mas acabou rompendo o contrato porque achou que foi ali prejudicado e tudo mais. O que a gente sabe hoje, né, veio a gerar um grande prejuízo para o Vasco. O Vasco era para estar ganhando cerca de 18 milhões pelo Campeonato Carioca desse ano e mais 18 milhões pelo Campeonato Carioca do ano que vem, não ganhou. Na época, grande parte da torcida vascaína achou bacana, né, porque tem bronca da Globo, porque a Globo ela é a queridinha do nosso rival. Tem aquela história lá do Vasco entrando com a marca do SBT no campeonato de 2000, que muitos atribuem que a Globo quis se vingar do Vasco depois por conta disso. Nem sei se é tanto caso, mas isso é uma discussão para outro momento. Enfim, grande parte da torcida achou maneiro, né? Achou maneiro, mas o pior não é isso. O pior é que, pelo visto, muitos dirigentes do Vasco e de outros clubes também embarcaram nessa ideia de que o Vasco poderia se beneficiar de um rompimento com a Globo. E eu acho que pensando em 2 aspectos, né? Achando que poderia conseguir um contrato melhor com uma outra emissora, e também uma ilusão que eu acho que muita gente caiu, era de que o Vasco e outros clubes, né, poderiam ganhar muito mais dinheiro do que da Globo vendendo diretamente seus jogos, transmitindo pelo YouTube que fosse, ou criando um pay-per-view próprio, né? Que nem foi o que acabou acontecendo no Campeonato Carioca. Na época, lá no Sobre Vasco, eu já comentei muito esse assunto, né? Já alertava que eu achava que, cara, era um risco exagerado que dificilmente ia funcionar. Um ano depois, a gente vê que realmente o prejuízo veio, né? Os clubes assinaram com a Record recebendo muito menos do que receberiam da Globo. A gente já comentou isso aqui no boletim. Se eram cerca de 18 milhões que ganharia com a Globo, o Vasco vai ganhar nesse contrato com a Record
pouco mais de 4 milhões, uma queda drástica. Teve também uma queda de audiência, então para a Record foi ruim também, não teve a audiência que esperava. A audiência esse ano foi cerca de 1/3 do que costumava ser quando o campeonato era transmitido pela Globo. Isso prejudica o Vasco também, porque é menos exposição da marca Vasco. E a grande aposta dos clubes, que era a questão ali do pay-per-view organizado pelo clube, com todo o investimento indo direto para o clube, também deu água. Também foi bem abaixo do esperado, tanto que a gente também já falou disso aqui, né? A premiação do campeonato, que pretendia vir de um caixa criado a partir do dinheiro que os clubes ganhariam pela venda do pay-per-view, está arriscado a nem acontecer, de tão abaixo da expectativa que foi essa arrecadação. E para a Globo também foi ruim, né? A Globo também perdeu dinheiro, porque ela já vem perdendo aí o direito de transmissão de outras competições e acaba ficando sem ter o que transmitir, né? No horário da Globo, acaba perdendo jogos e com isso perde um pouco de audiência também. E outro problema grande para a Globo foi a questão do pay-per-view, porque eles vendem lá agora o pay-per-view naquele esquema de pacote de assinatura, o Premier Club, que eles querem, como qualquer pacote de assinatura, que você pague e não pare de assinar, nunca deixe de assinar, né? Tipo um Netflix da vida, você paga ali todo mês, não pensa em cancelar. Já existia, inclusive existe um discurso da Globo querendo fazer um campeonato brasileiro que dure o ano inteiro, justamente para não ter gente cancelando, porque já havia uma queda, já havia um índice alto de cancelamento sempre que acabava o campeonato brasileiro, de um torcedor que, cara, eu não vou ficar pagando pay-per-view para assistir o campeonato estadual, né? Volto quando voltar o brasileiro. Então, eles já trabalham nos bastidores nesse sentido, para tentar evitar essa perda. E perdendo o Campeonato Carioca, com certeza essa queda foi maior ainda, porque todos os torcedores de Flamengo, de Vasco, de Botafogo e os times do Rio não viram mais interesse em assinar o pay-per-view. A queda foi bem drástica, então para a Globo também foi ruim. Foi um acordo, um imbróglio aí, onde todo mundo saiu perdendo. Essa que é a grande verdade. E aí, até por conta disso, essa reaproximação agora parece estar acontecendo. E eu acho que o Vasco pode se beneficiar muito disso, tanto no primeiro momento, quanto mais pra frente, né? Um benefício que o Vasco pode ter nessa reaproximação com a Globo é de ter mais vantagens com a Globo, porque, voltando ao assunto do começo do vídeo, né? Muito torcedor vascaíno tem raiva da Globo porque acha que a Globo é flamenguista, tem mais carinho com o Flamengo. E ainda que isso possa ser verdade em algum nível, a gente está falando aqui de negócios, né? Aquela coisa, amigos, negócios à parte. Quando chega na hora do negócio, do profissional, o que o pessoal está de olho é no dinheiro, é em resultado, é isso que o pessoal quer ver, né? Por isso que vai ter flamenguista trabalhando pro Vasco, vai ter vascaíno trabalhando pro Flamengo, isso é normal, negócio, o cara quer ver ali onde ele pode ganhar mais, onde o produto dele pode ser mais valorizado. E o Flamengo abriu aí uma briga direta com a Globo. Foi o Flamengo que não quis renovar o contrato no ano passado, o Campeonato Carioca, foi o único clube que não renovou o contrato, porque no ano anterior, quando todos os outros clubes já tinham renovado por 4 anos com a Globo, o Flamengo quis renovar por 1 ano só, para depois, no ano seguinte, não renovar. Veio ali, foi o grande articulador por trás da MP do mandante, para justamente conseguir transmitir alguns jogos, sendo ele o mandante único. Então, assim, abriu uma guerra declarada com a Globo. Aí vocês acham que a Globo ainda vai ficar puxando o saco do Flamengo porque é flamenguista? Não faz sentido isso, né? Eles até gostam muito ali de encher a bola por uma questão até mercadológica, porque a torcida deles consome muito o produto. Mas se você consegue alinhar com outro clube, com uma outra torcida, que também é grande, também faz diferença na audiência e que essa está disposta a ser sua parceira, com certeza eles vão ser muito mais simpáticos a esse clube. E eu acho que é nesse filão aí, nesse espaço, nesse vácuo que foi aberto nessa briga entre Flamengo e Globo, que o Vasco pode se colocar. Acho que pode aproveitar essa oportunidade para conseguir estreitar os laços com a Globo e se beneficiar mais ali, né? Não só com um contrato que ajude mais financeiramente o Vasco, mas que, nem eu falei, no primeiro momento já ajuda, porque a gente vendo aí, com o Vasco voltando a passar na Globo, em horário nobre, no domingo às 4 horas, como se fosse ali um jogo de primeira divisão, ele volta a ter sua marca valorizada. Para achar futuros patrocínios já para esse ano, já faz toda a diferença. Porque o pessoal, você na Série B tem menos visibilidade. Tem menos visibilidade se, por exemplo, o seu jogo não passa na TV aberta.
A partir do momento que passa na TV aberta, faz pouca diferença se o Vasco está na Série B ou se está na Série A. O importante é que ele está passando na Globo no domingo à tarde. Então isso vai ajudar no primeiro momento a trazer mais patrocinadores. Eu acho que essa aproximação com a Globo pode ajudar também na questão de levantar ali o aporte, a questão do aporte, que muito está sendo discutido nesse começo de ano, que precisava de garantias. Você restreitando os laços com a Globo pode ajudar nessas garantias, pode ajudar aqui antecipando receita, aquele mecanismo que outros dirigentes do Vasco já cansaram de usar. Essa diretoria pode passar a usar também para tentar justamente trazer esse aporte aí e desafogar um pouco as finanças do Vasco, né? E mais para frente, a médio e longo prazo, que nem eu já comentei aqui, com o Vasco sendo mais parceiro da Globo, ganhando mais ali a simpatia da Globo, vamos dizer assim, você tem ali o poder, né, o canhão de transmissão da Globo ao seu lado. Então, se a gente já sofreu tanto, né, vendo que a Globo não dá tanta atenção pro vascaíno, né, tem mais cuidado, mais carinho com outros clubes, de repente, se ela começa a tratar o Vasco justamente com esse carinho, né, vamos supor aqui, cara, começa a dar mais destaque pro Vasco, começa a fazer umas reportagens sobre o Vasco, começa a deixar o Flamengo mais de lado, porque o Flamengo, ela não vê como um parceiro que nem vê o Vasco. Isso a médio e longo prazo vai ajudar, justamente nesses pontos que eu já comentei aqui. A melhorar a percepção do Vasco para a mídia, para a opinião pública, e isso vai ajudar a atrair mais torcedores, a atrair mais patrocínios, a tornar o Vasco uma marca mais interessante. Então, acho que pode ser ali o início de uma bela amizade, como diz o filme, né? Acho que pode ser bastante interessante essa reaproximação do Vasco com a Globo, caso isso realmente venha a acontecer. Mas eu quero saber a opinião de vocês agora. O que vocês acham aí? Seria interessante uma reaproximação do Vasco com a Globo? Reatar ali os laços com a Globo em função de tudo que eu comentei aqui? Ou não? Você tem bronca, acha que a Globo não tem nada a ver, tem que procurar outros caminhos mesmo que signifique aí, de repente, perder dinheiro num primeiro momento, o Vasco tem que se desvencilhar. Diz aí a sua opinião nos comentários. Esse é um tema polêmico e eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? No mais, aquele pedido de sempre, né? Deixar o like aí para fortalecer seu comentário, ligar o sininho de notificações e ficar ligado. Mais tarde, tem um AV News aí com o Flávio Dias, trazendo mais informações sobre o nosso Vascão. Amanhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson, lá no AV News tem o Acorda Vascaíno com a Mari Barata e à tarde vai ter mais um boletim com esse aqui que vos fala e eu espero contar com a sua nobre audiência. Até lá, a gente vai se falando.